A Estrutura da Magia, um livro sobre linguagem e terapia, do Richard Bandler e do John Grinder. Esse livro é um livro sobre programação neurolinguística. Muitas pessoas me perguntam a respeito dela, e eu acho interessantíssimo começar por aqui. Este é o começo, é de onde nascem as ideias que vão formar o grande corpo e o grande pensamento de toda a programação neurolinguística. Nesse livro aqui, você não vai encontrar coisas grandiosas, você não vai encontrar grandes promessas de solução, você não vai encontrar muito oba-oba que é vinculado aí à programação neurolinguística, e que é uma coisa da qual a programação neurolinguística não trata, né? Não é milagre, que você vai ver bastante coisa muito concreta, né? E nesse livro, é um livro que também é escrito dentro de uma estrutura próxima ao pragmática da comunicação humana, né? Então é um livro bem de análise, com bastante gráficos estruturais a respeito da estrutura da fala. É um livro muito importante e se você realmente quer entender de programação neurolinguística, você tem que ler esse livro aqui, tá? Até para entender que ela não nasceu assim do nada, ela tem bases científicas no sentido de trabalhar com, por exemplo, modelagem, trabalhar com... Tem até uma... Nesse livro tem até uma prefácio aqui da Virginia Satir, que é super conhecida dentro da terapia sistêmica e que fala muito bem do que os caras fizeram aqui, né? Eu vou começar trabalhando com vocês a partir de uma anotação que tem aqui no livro, que na verdade não é dos autores, mas é de um outro autor, chamado Warringer. E ele diz: dificilmente notamos que estamos atuando em um palco duplo, nosso próprio mundo interior, o qual evidentemente objetivamos como o mundo de sentidos-percepção, e também um mundo externo inteiramente diferente. Aqui começa a base do trabalho em programação linguística, que é essa percepção de que existe uma ideia que nós temos a respeito do mundo e que esta ideia ela é diferente do mundo em si. Até aí nada de muito diferente do que milhares de terapias falam por aí, né? Centenas de terapias. Ele vai falar, agora os autores. Assim, um modelo pelo qual nossos modelos de mundo irão necessariamente diferir do próprio mundo é aquele em que nosso sistema nervoso sistematicamente distorce e elimina porções inteiras do mundo real. Isso tem o efeito de reduzir o alcance da experiência humana possível, como também introduzir diferenças entre o que está realmente acontecendo no mundo e nossa experiência disto. Então aqui ele vai começar a falar sobre como o nosso mundo interior é formado. A primeira questão é entender que nós filtramos, a partir da nossa neurologia, alguns dados e filtramos de uma maneira específica. Então, por exemplo, a gente capta determinadas frequências auditivas, que os cães, por exemplo, captam muito mais. A gente capta determinadas cores, e outros animais captam cores diferentes, ou alguns não captam cor nenhuma, né? A gente tem a pele, os nossos sentidos, o nosso tato, capta determinadas faixas de temperatura, pressão, etc., vibrações. Outros animais captam vibrações diferentes. Então, a primeira ideia de como tal do mundo interno é formado é uma coisa muito concreta, que é a partir da biologia, né? A partir da nossa neurologia. O segundo filtro que ele vai falar é assim, ó, dentro de qualquer sistema linguístico específico, por exemplo, parte da riqueza de nossa experiência está associada a um número de distinções feitas em alguma área de nossas áreas de sensações. Então, o que ele vai falar aqui nisso é assim, cada cultura, cada sociedade estrutura o mundo linguisticamente de uma maneira. Esta estrutura linguística capta determinados elementos, faz a gente prestar atenção em determinados elementos e não em outros. E até mesmo a representar alguns elementos de uma determinada maneira e não de outros. Por exemplo, quando a gente fala o sol, é uma conotação. Quando, por exemplo, uma tribo anterior, né, uma tribo primitiva, olha para o Sol e diz, por exemplo, algo parecido com um astro-rei, ele está dando àquele fenômeno uma outra percepção. Então, aquilo não é só o Sol, né? Uma bola de plasma que gera energia. Aquilo é o astro-rei. Então, quando você olha para o Sol enquanto uma estrela e quando você olha para o Sol enquanto uma divindade, isso cria um universo interno muito diferente, tá? O terceiro ponto é assim, ó.
Por restrições individuais, referimos-nos a todas as representações que criamos como seres humanos baseados em nossa história pessoal e única. Aí, inclusive, há questões biológicas, questões não apenas da cultura, mas a maneira pela qual a pessoa apreende o mundo. Então, o terceiro filtro, né, que vem depois do social e do cultural, é a nossa própria pessoa. Então, todos nós distorcemos o conjunto de informações que chega até nós e representamos isso através da linguagem dentro dos nossos cérebros de uma determinada maneira, certo? O que achamos não é que o mundo seja tão limitado ou que não haja escolhas, mas que essas pessoas bloqueiam a si mesmas de ver as opções e possibilidades que lhes estão abertas, já que elas não estão disponíveis em seus modelos de mundo. Então aqui é algo interessante, porque os autores não botam a culpa nas pessoas. Né? Tipo, não é que a pessoa é culpada, como muito livrinho de autoajuda faz a gente entender. Pelo contrário, é que como eu represento o mundo de uma determinada maneira, e todos nós precisamos criar alguma forma de interpretar e de perceber o mundo, a gente se fecha. E a gente vai sempre fazer isso. O que os autores colocam nesse livro é que esse processo de você limitar a tua percepção e de criar um mundo limitado interno por causa disso, não é um processo que você pode escolher fazer diferente. Você vai fazer sempre isso. A única diferença que você pode ter é no sentido de você saber que faz esse processo e poder interferir um pouco sobre ele. Mas mesmo essa interferência, ela é também dentro deste processo. Tá? E aí ele coloca assim, como é possível que seres humanos conservem um modelo empobrecido, que lhes causa sofrimento em face de um mundo complexo, rico de múltiplos valores? Na tentativa de compreender como algumas pessoas continuam a infligir a si mesmas sofrimento e angústias, nos foi importante compreender que elas não são más, loucas ou doentes. Estão, na realidade, fazendo as melhores escolhas dentre aquelas que têm conhecimento, isto é, as melhores escolhas disponíveis em seu próprio modelo particular. Em outras palavras, o comportamento dos seres humanos, não importa quão bizarro possa parecer à primeira vista, faz sentido quando é visto no contexto das escolhas geradas pelo seu modelo. Então, o modelo que nós temos também, além de nos fazer interpretar o mundo, é aonde a gente vai buscar soluções para os problemas que vão acontecer no mundo. Qual o único problema com isso? Que às vezes o modelo não gera soluções boas o suficiente para nós e a gente acaba sofrendo. A gente justifica esse sofrimento pelo nosso próprio modelo e a partir dessa justificativa a gente continua sofrendo. Tá? Esta é a definição de problema, vamos dizer assim, da qual a PNL vai tratar. Vai tratar como? Criando o que eles chamam de metamodelo para a linguagem. De maneira rápida, o que seria o metamodelo? Uma maneira de perceber a linguagem e extrair da linguagem essa estrutura para com que a gente possa entender do que realmente a pessoa está falando, compreender o modelo de mundo dela e ver onde que é possível de alterar isso. Tá bem? Então, a linguagem serve como um sistema representativo para nossas experiências. Esse é um pressuposto deles, né? No sentido de que aquilo que a gente fala, é a maneira pela qual a gente fala, é a maneira pela qual a gente estrutura a nossa realidade interna. E aí a gente pode ter vários problemas na formação disso daí. Perceber esses problemas, evidenciar esses problemas e fazer percepções de mundo mais ricas é o foco de toda a programação neurolinguística, é o foco desse livro. Tá? E do restante da programação neurolinguística também. É algo bem concreto, e se você for ver dentro de várias outras abordagens, a ideia central é exatamente a mesma, né? Muito parecida, a maneira que vai diferir mais ou menos como eles pensam, mais ou menos como eles agem. Então, o metamodelo que estamos apresentando é em grande parte inspirado pelo modelo formal desenvolvido na linguística transformacional, que é uma base da onde eles tiram essa ideia, eles não tiram do nada. Tá? Então, quando os pacientes comunicam seus modelos, o fazem em estruturas superficiais. Essas estruturas superficiais irão conter eliminações. Então, por exemplo, uma pessoa diz, eu estou com medo. Né? Quando ela diz, eu estou com medo, e o terapeuta, por exemplo, pergunta, medo do quê? Ele está tentando transformar o modelo de mundo dela, deixando ele mais rico. Eu estou com medo da minha prova. Que é uma frase, eu estou com medo da minha prova, porque se eu falhar, eu vou me achar uma pessoa inútil. Então, a ideia da programação neurolinguística é fazer essa leitura simples, saindo de estruturas que a gente chama de superficiais e indo para estruturas mais profundas, no sentido do quê?
de buscar realmente compreender o que está representado lá dentro. É muito diferente uma pessoa simplesmente relatar: eu estou com medo, e a pessoa dizer: eu estou com medo de fazer uma prova, porque se eu for mal na prova, eu vou me sentir uma pessoa inútil. E é com isso que a gente trabalha dentro da terapia. Muito bem. Aí a gente tem esses processos, um deles que a gente chama de eliminação, ou seja, a pessoa reduz a frase. Tem outro processo que é o chamado da distorção. Uma das formas pelas quais as pessoas ficam imobilizadas é a transformação de um processo em andamento em um evento. Eventos são coisas que ocorrem em determinado momento e pronto. Uma vez ocorridos, os resultados são fixos e nada pode ser feito para mudá-los. Então, isso daqui é, por exemplo, assim, quando alguém te diz alguma coisa e você fala: você está fazendo tal coisa. Você está me manipulando. Então, quando a gente transforma um evento em uma coisa, a gente freia e começa a se defender disso. Né? Então é diferente, por exemplo, simplesmente argumentar com a pessoa. Ao invés de entender que ela está, digamos, tentando me manipular e me defender disso, eu posso entender que essa pessoa está falando uma frase e que eu tenho que falar alguma coisa em cima e que eu tenho que falar outra coisa em cima e por aí vai. Muitas vezes na vida da gente a gente faz essa distorção, né, de transformar o processo num evento, e aí a gente freia tudo. Né? Então, aqui daí eles vão trabalhar em cima disso também. E uma ideia aqui ainda é assim: para desenvolver uma imagem do modelo que o paciente possui, tem-se que repor uma parte ausente. A expressão tem que ser religada à origem, à sua representação mais completa. No caso de uma estrutura superficial, sua origem e representação mais completa é a estrutura profunda. No caso da estrutura profunda, as experiências do paciente são a fonte para a representação. Então, a ideia da programação neurolinguística é ir dessas estruturas superficiais, ou seja, as coisas que a gente fala, para mostrar o quanto que isso na verdade é mais estrutural e para ligar isso mais estrutural com a realidade, vamos dizer assim, do que a pessoa vive. E a partir daí começar a operar mudanças, tanto dentro da área cognitiva, de como a pessoa percebe e interpreta o mundo, tanto no nível de comportamentos, como a pessoa age e a maneira pela qual ela colhe os resultados deste mundo, que isso também é importante. Né? Então, gente, fica aqui o livro A Estrutura da Magia. Eu espero que tenha ficado suficientemente claro a ideia básica, a grosso modo, do que trata o livro, porque é em cima disso que a programação neurolinguística vai tratar. E aqui eles vão falar sobre todos os casos de generalização, como tratar cada caso de generalização, como operar com cada um deles, as consequências. Então, assim, é um livro. O que eu falei, assim, é o básico do básico do básico desse livro. Né? Ele é extremamente mais amplo e vai tratar de cada caso, de como tratar os problemas que podem acontecer em cada caso. Né? É um grande manual esse livro também. Tá? E para quem tem interesse na terapia em si, ele também vai falar sobre como desenvolver no terapeuta as habilidades para trabalhar com programação neurolinguística. É um livro bem bacana, espero que vocês gostem. Abraço e até a próxima.